Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Mary Elizabeth Stannard nasceu em 1856 em Madison, no condado de New Haven, Connecticut. Quando jovem, ela era considerada bastante tímida. Ela morava com seu pai chamado Charles, sua madrasta e sua meia-irmã chamada Susan. Maria era uma criança prestativa. Ela arrumava a casa e fazia todas as suas tarefas sem reclamar. Ela era educada, mas tinha dificuldades na escola. Na adolescência, ela trabalhava quando podia, geralmente ajudando na limpeza das grandes casas de Madison. Ela era conhecida por quase todos na cidade, principalmente por seu comportamento alegre. Notava-se que ela frequentemente era abordada por rapazes, todos parecendo ansiosos para conhecê-la, mas todos acreditavam que Mary era uma jovem doce e inocente. Por isso, foi uma surpresa quando, em 1875, as pessoas começaram a se perguntar se a senhorita Mary Stannard estava grávida. No dia 7 de abril de 1876, quando tinha 19 anos, Mary deu à luz um menino, a quem chamou de William Victor Stannard. Logo parecia que todos os 1.600 moradores de Madison sabiam sobre a situação dela, e havia rumores de que o pai era um jovem casado que morava na cidade de Wallingford. Quem quer que fosse, ele não pretendia deixar a esposa para casar com Mary. Naquela época, uma mulher que dava à luz um bebê sem ser casada era considerada imoral e isso trazia um certo estigma social. Mary, no entanto, era vista com muito mais simpatia, pois apesar de sempre ser cortês e educada, fazia o possível para ajudar as pessoas quando podia. Muitos dos moradores de Madison achavam que ela era uma jovem bastante ingênua. Mary cuidava do seu bebê na pequena casa e era frequentemente visitada por amigos e parentes, como ela queria poder sustentar seu filho sozinha. Ela não queria ficar em casa nem aceitar a caridade alheia. O reverendo Herbert H. Hayden era um ministro metodista de 27 anos que havia sido designado para a vila de Rockland, a cerca de 16 quilômetros de Madison. Ele se casou com Rosa em 8 de agosto de 1871 e, em 1873, Rosa deu à luz uma filha. Ela era uma jovem agradável e trabalhadora, que trabalhava como professora. Era inteligente, mas considerada de constituição delicada. Ela havia sofrido perdas terríveis em sua vida, pois em menos de um ano de casamento, sua mãe, irmã e irmão morreram de tuberculose. O reverendo Hayden nasceu em 1850 em Boston, Massachusetts. Ele era filho de um sapateiro e, aos 4 anos, a família mudou-se para Dayton, onde seu pai abriu uma loja que se tornou um negócio de sucesso. Ele frequentou a escola até os 16 anos, quando começou a trabalhar como aprendiz de carpinteiro, mas após 2 anos recebeu seu chamado para atuar como pastor. Ele afirmou que não queria assumir esse trabalho e orou para não ter que fazê-lo, mas o chamado era forte demais, então ele estudou para se tornar um pregador. Em 1876, ele foi convidado para se tornar o pastor na vila de Rockland. Ele aceitou e, com a esposa e 2 filhos, mudou-se para uma pequena fazenda próxima. As coisas iam bem para ele e sua reputação cresceu tanto que, em agosto de 1877, pediram-lhe que também conduzisse o culto de domingo na cidade de Madison. No inverno de 1877, ofereceram-lhe um cargo de professor em Madison. Isso significava que ele teria que deixar sua família nas tardes de sábado para viajar até lá. Ele pregava aos domingos e lecionava durante a semana, voltando para casa para a esposa e filhos às sextas-feiras. Foi uma época difícil para a esposa do pregador, Dona Rosa Hayden. Ela dava aulas na casa da fazenda e estava achando muito difícil conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos, e agora já estava grávida novamente. Ela também não gostava de ficar sozinha à noite. O reverendo Hayden, preocupado com a esposa, providenciou ajuda para ela. Então, em dezembro de 1877, ele contratou a senhorita Mary Elizabeth Stannard, uma jovem com quem ele já tinha contato. Como ele havia visitado a família e os incentivado a ir à igreja, o pai de Mary também pegou ferramentas emprestadas com o reverendo. Combinou-se que Mary ajudaria a senhora Hayden na semana. Ela chegava a casa nas tardes de sábado, pouco antes do marido da senhora Hayden sair, e ficava lá até a noite de sexta-feira, quando o reverendo Hayden voltava de Madison. A situação durou até o final de fevereiro de 1878, quando a escola onde o reverendo Hayden lecionava fechou e ele voltou a morar com a família. Porém, começaram a suspeitar que o interesse do reverendo em Mary Stannard ia além de um pastor preocupado que a contratou para ajudar sua esposa.
Ele era frequentemente visto com ela, e havia boatos na cidade de que poderiam estar envolvidos em algo mais sinistro. Embora Mary não estivesse mais trabalhando na casa dos Hayden, eles pediram para ela cuidar dos 2 filhos deles em uma noite de março de 1878, pois precisavam comparecer a um jantar de ostras em benefício da igreja de Rockland. O jantar aconteceu bem perto da casa. Na verdade, ficava a menos de 70 metros de distância. Então, por volta das 21 horas, o reverendo Hayden voltou para ver como estavam as crianças. Ele ficou fora por pouco tempo e estava tudo em ordem. Em seguida, voltou para o jantar de ostras. Em agosto de 1878, Mary foi ficar com uma amiga chamada senhorita Jane Studley, que morava em Guilford, Connecticut. Mary já havia trabalhado na fazenda do Sr. Studley, e tanto o senhor quanto a senhora Studley consideravam Mary uma jovem agradável, que infelizmente havia passado por dificuldades anteriormente. O Sr. Studley percebeu que Mary estava muito abatida e pediu à Sra. Studley que conversasse com ela. Depois de alguma insistência, Mary, chorando, contou que havia tido intimidade com outro cavalheiro e temia estar novamente grávida. Ela estava muito perturbada com isso, pois sabia que ter um segundo filho sem ser casada traria vergonha para sua família e tinha certeza de que desta vez as pessoas de Madison não seriam tão compreensivas com sua situação. A Sra. Studley perguntou a Mary quem era o responsável por essa situação infeliz, mas Mary estava muito relutante em dizer. No entanto, eventualmente, ela revelou em lágrimas que a pessoa era o reverendo Hayden. Ela contou que isso ocorreu em março, enquanto cuidava dos filhos do reverendo e da Sra. Hayden, para que eles fossem ao jantar de ostras. Ela contou que o reverendo voltou à noite, foram íntimos e depois ele retornou para o jantar. Ela acreditava que já estava grávida de 5 meses. A Sra. Studley observou Mary e chegou à conclusão de que ela realmente estava grávida. Mary escreveu uma carta para sua meia-irmã. Nela, incluiu uma carta que pediu para que ela enviasse ao reverendo. Nessa carta, ela pediu que ele a acompanhasse até New Haven para um aborto. Escreveu que, depois disso, retornaria à casa do Sr. e da Sra. Studley até estar devidamente recuperada. No entanto, o Sr. Studley disse que não queria se envolver com isso e, no dia seguinte, acompanhou Mary de volta à pequena casa de seu pai. Ela decidiu que a carta ao reverendo Hayden não deveria ser enviada e pediu à meia-irmã que a destruísse. Mary disse que queria falar com ele pessoalmente para garantir que estava tudo bem. Na segunda-feira, 2 de setembro, Mary encontrou o reverendo Hayden. Ele disse para ela não se preocupar e que cuidaria da situação. Ele disse que compraria um remédio que faria o problema desaparecer. Ele então combinou de encontrá-la no dia seguinte, às 14h30, ao lado da Grande Pedra, um rochedo tão grande que até tinha recebido um nome. Era um lugar de amoras silvestres cercado por grandes árvores. O pai dela voltou para casa por volta das 16h30 e percebeu que Maria ainda não tinha retornado. Ele sabia que ela tinha ido colher amoras, mas ela já deveria ter voltado, então ele saiu para procurá-la. Ele desceu pelo caminho gritando o nome dela. Por volta das 5h30, o Sr. Charles Stannard se deparou com a cena horrível de sua filha caída morta no chão. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, suas roupas não estavam desarrumadas e não havia indicação de que ela tivesse passado por qualquer tipo de luta. Seus chapéus haviam sido colocados cuidadosamente ao seu lado. Não havia amoras no balde que ela havia trazido consigo. O Sr. Stannard correu para pedir ajuda, bateu na porta do Sr. Francis Mills, que chamou seus 2 filhos, e todos foram até onde Maria estava deitada. A notícia do assassinato, então, começou a se espalhar pela cidade e, em pouco tempo, mais de 1 dúzia de pessoas se reuniu no local remoto ao redor do corpo, entre elas um ministro metodista, o reverendo Herbert H. Hayden. Foi feita uma busca pela arma, mas nada foi encontrado. A essa altura já estava escurecendo e começara a chover. O corpo de Mary foi levado para a casa do pai e a justiça local notificada. Rumores sobre como essa terrível tragédia havia acontecido logo começaram a se espalhar por toda a cidade de Madison e além. No começo, especulou-se que Mary teria cometido suicídio, mas seus braços estavam cruzados. Ela tinha um golpe na cabeça e foi esfaqueada na garganta. Não havia nenhuma arma por perto e seus pulsos tinham hematomas. O juiz ordenou que fosse realizada uma autópsia, que aconteceu às 3 da manhã de quarta-feira, 4 de setembro, e foi conduzida pelo Dr. Rufus W. Matthewson. Ele concluiu que a causa da morte foi um golpe na cabeça com um objeto contundente e uma facada no pescoço. A morte da pobre Maria Stannard era o único assunto entre os moradores de Madison.
Durante toda a quarta e quinta-feira, as pessoas paravam nas ruas para saber se alguém tinha ouvido falar de algum novo acontecimento na investigação. Mas, na verdade, o único nome que estava sendo mencionado era o do reverendo Herbert H. Hayden. Após a meia-irmã de Mary relatar aos juízes que Mary marcou encontro com o pastor para discutir sua condição, o delegado Hull foi instruído a prendê-lo. A esposa do reverendo havia dado à luz recentemente ao terceiro filho deles. Mesmo assim, ele foi detido. No dia seguinte, repórteres foram em massa a Madison e tentaram entrevistar o suspeito. No entanto, ele não quis falar sobre o crime do qual era acusado, dizendo apenas que não era culpado. O crime se tornou a notícia da época. O Hartford Courant publicou em suas colunas: sobre sua culpa, como o caso aparece agora, pode haver muito pouca dúvida, e parece que ele foi levado pelo medo a cometer o assassinato, e mesmo assim, fez isso de uma forma tão desajeitada que tornou quase impossível para ele escapar da suspeita e da prisão. Na terça, 10 de setembro, iniciou uma audiência na prefeitura de Madison. Os órgãos vitais de Mary Stannard foram guardados em frascos de vidro. Em uma reviravolta estranha, foi revelado que no momento de sua morte, Mary não estava grávida. Na audiência, também foi informado de que uma grande quantidade de arsênico foi encontrada em seu corpo, o suficiente, na verdade, para matar até 20 pessoas. A audiência durou 2 semanas e o reverendo Herbert Hayden foi considerado inocente de todas as acusações. Muitos em Madison duvidaram que o reverendo fosse culpado de tal crime e, ao sair do tribunal, ele foi aplaudido por alguns apoiadores. Mais tarde, surgiram evidências de que, após encontrar Mary em 3 de setembro, o reverendo foi a Middletown e comprou uma onça de arsênico dizendo que queria eliminar ratos de sua casa. O veneno foi embrulhado e rotulado, mas o nome do comprador não foi registrado. Ao sair da farmácia, ele foi abordado por um cavalheiro de sua igreja que perguntou sobre a saúde da esposa e do bebê recém-nascido. Com essa nova evidência, o reverendo Hayden foi novamente preso e levado para a cadeia de New Haven. Ele então foi acusado e permaneceu na cadeia aguardando seu julgamento pelo assassinato da senhorita Mary Elizabeth Stannard. O julgamento do reverendo Herbert H. Hayden começou em 7 de outubro de 1879, mais de um ano após o assassinato ter sido cometido. Tal como a primeira audiência, foi um caso contencioso. Todas as testemunhas que haviam comparecido anteriormente foram obrigadas a comparecer novamente. A defesa sugeriu vários suspeitos alternativos, incluindo o pai de Mary, Charles. Outro nome mencionado foi o de Ben Stevens, de 60 anos, que era bem conhecido da família. Na sexta após o assassinato, sugeriram que a esposa do Sr. Stevens, ao lavar suas calças e encontrar tanto sangue, desmaiou. Quando questionada pelos repórteres, ela afirmou que desmaiou devido ao cansaço do trabalho naquele dia e garantiu que não encontrou sangue nas calças do marido. A única coisa que intrigava era o arsênico. O réu havia admitido ter comprado uma onça de arsênico com o objetivo de se livrar dos ratos em sua casa. Ele afirmou às autoridades que o veneno não foi usado e ainda estava em seu celeiro. As autoridades o encontraram exatamente onde ele havia dito que estava. Ainda estava embrulhado e nada havia sido usado. No entanto, o professor Samuel Johnson, da Faculdade de Medicina de Yale, conseguiu determinar que o arsênico encontrado no celeiro era diferente do encontrado no estômago de Mary. Foi explicado ao tribunal que o arsênico se condensa em cristais de 8 lados, que depois são moídos com um rolo. Alguns cristais são tão pequenos que permanecem intactos. Ao usar um microscópio para observar esses cristais em detalhes, o professor conseguiu afirmar de forma conclusiva que o arsênico encontrado no celeiro não havia sido comprado na mesma época ou na mesma loja que o réu alegou ter comprado o arsênico para se livrar dos ratos em sua propriedade. No entanto, o arsênico encontrado no estômago de Maria havia, sem dúvida, sido comprado na loja de Middletown. A defesa apresentou testemunhas para tentar refutar essa teoria. Embora as evidências científicas apresentadas não provassem que o réu era culpado, elas sugeriam que ele não havia dito a verdade sobre onde comprou o arsênico encontrado em seu celeiro. A promotoria informou ao tribunal que acreditava que o réu havia comprado mais arsênico depois de ter dado o arsênico comprado em Middletown para Maria. Eles alegaram que ele fez isso para tentar encobrir seu crime. A promotoria acreditava que Maria tomou arsênico, achando ser um remédio rápido para interromper a gravidez. Preocupada com sua segurança, tentou correr para casa. Em pânico, o reverendo Hayden a atingiu com uma pedra e cortou sua garganta.
O tribunal foi apresentado a um canivete que pertencia ao réu, porém não era incomum possuir esse tipo de faca na época. Foi o depoimento da esposa do reverendo Hayden, Rosa, no banco das testemunhas, que mais impactou o júri. Em depoimento emocionante, ela afirmou confiar totalmente na inocência do marido. O julgamento durou 3 meses, e só em janeiro de 1880, o júri finalmente se retirou para deliberar sobre o caso. Mas após muita consideração, eles não conseguiram chegar a um veredicto. Em vez disso, houve um júri sem veredicto. O julgamento demorou muito mais do que o previsto e custou mais de $30.000. O Estado não estava disposto a financiar outro julgamento, especialmente depois de saber que apenas um jurado achava o réu culpado. Todos os demais se convenceram da sua inocência após o depoimento da senhora Rosa Hayden. Alguns dias depois, o reverendo Herbert H. Hayden foi libertado. Ele então voltou para sua família. Por um curto período, ele continuou pregando no ministério metodista, mas acabou decidindo se mudar para New Haven e passou a trabalhar como carpinteiro. Ele morreu em 13 de maio de 1907 aos 57 anos de idade. Dinheiro havia sido arrecadado para ajudar o filho de Mary, William. Ele continuou morando na região. Ironicamente, ele morreu em Middletown em 1957 aos 81 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.